Com o problema da pandemia, o que aconteceu é que todos os governos do mundo reduziram a taxa básica para incentivar o consumo. As pessoas pararam de consumir, ninguém ia para a rua, não consumia mais, principalmente serviço, ninguém consumia serviço, então precisava de um incentivo, para isso abaixou a taxa básica. Por isso que carro aumentou tanto de preço, computador, tudo, imóvel aumentou muito de preço, então nós tivemos esse aumento. Uma das coisas que a gente estava usando mais em casa foi o que subiu, né? Computador, Isso. uma série de... E o que aconteceu? As pessoas deixaram de ir em restaurante. Então, se ele deixou de ir no restaurante, aquele dinheiro continua no bolso dele. Só que ele tem vontade de ter um telefone novo, de ter um computador novo, de trocar de carro, Aí ele gastou dinheiro com isso. O que aconteceu? Nesse momento, quando o consumo começou a acelerar, as pessoas estavam tendo uma renda que ela não estava acostumada, independente, não estou falando que a pessoa ganhava muito, mas a pessoa ganhava um determinado valor e tirou daquele gasto tirou daquele valor aquilo que ela gastava com o serviço, de um modo geral, ela passou proporcionalmente a ganhar mais. Mesmo nominalmente tendo o mesmo salário, ele passou a sobrar mais dinheiro no bolso dele. E aí ele começou a gastar com outras coisas. Inflação é uma relação direta de consumo. Tem mais gente comprando do que produto para poder vender, o preço sobe. O carro foi isso. Faltou chip. Carro, tudo que envolvia tecnologia subiu de preço. Subiu de preço. Tem um monte de gente querendo comprar, a fábrica não conseguia entregar aquele volume, o preço subiu. Só que esse aumento gradativo de preço, a grande preocupação é essa inflação ficar inercial. Ou seja, ela crescer sozinha. Como nós tivemos no Brasil durante muitos anos essa inflação inercial que é natural os preços flutuarem, principalmente no agronegócio. Se eu pegar o preço da soja, ela varia entre a safra e entre safra. A batata, a cenoura, o arroz, tudo varia. Automóvel também tem variação de preço durante o ano, naturalmente acontece. O problema é que isso pode acabar afetando o mercado inteiro. Então, o aumento do preço da cenoura por causa de uma entre-safra, por exemplo, ou por causa de uma quebra de produção, aumenta o preço do corte de cabelo, que não tem vínculo nenhum de uma coisa com a outra. Mas quando a inflação começa a acontecer, inflação de, 2% num determinado mês, a pessoa aumenta o preço do chapéu dela em 2%. Porque a inflação foi 2%, ela atualiza o chapéu dela. O imóvel, o aluguel, aumentou de forma significativa. O IGPM, que é o indexador do aluguel, nós tivemos no primeiro ano de pandemia, deu 18,5% o IGPM. Então, assim, quase 20% de aumento de um ano para o outro no valor do aluguel, isso tudo causa inflação. E aí o dólar aumentou, e eu vou acumulando um monte de coisa, isso aí veio causando a inflação. Qual que é a forma que o governo tem de segurar a inflação? Enxugar o mercado. Tira dinheiro das pessoas que elas param de gastar. Ele faz isso aumentando a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, o que acontece? Imagina, vamos pegar a compra de um imóvel. A pessoa que tem dinheiro, ela vai pensar 2 vezes antes de comprar um imóvel, porque ela pode pegar esse dinheiro e deixar ele investido num título público, que é muito seguro, que paga para ela 13,75% ao ano, e qualquer coisa ao mês. E ele fala, poxa, eu prefiro deixar meu dinheiro aqui investido, está rendendo muito bem, eu não vou comprar imóvel. A pessoa que não tem dinheiro e quer comprar um imóvel, ela tem que financiar. Só que o financiamento está lá nas alturas também, porque o financiamento também é vinculado à taxa básica. Então, quem não tem dinheiro não dá conta de comprar porque ele não dá conta de financiar. Quem tem dinheiro deixa de comprar porque ele prefere investir. O que vai acontecer com o preço do imóvel? Vai cair. É isso que vai acontecer naturalmente, lei de oferta e procura. Tem o imóvel para venda, não tem ninguém querendo comprar, o preço dele cai. Então você consegue segurar a inflação enxugando o mercado. Então é isso que o governo está fazendo com a taxa básica. Ela está alta? Tá. Penaliza? Muito. As empresas, as pessoas estão sofrendo muito por conta da taxa básica alta? Sem sombra de dúvida. Lamento. É um remédio amargo que nós vamos ter que tomar. Seria um pouco de demanda elástica, inelástica? Encaixaria nisso aí, professor? A gente poderia trabalhar com a demanda que vai ser desenvolvida dentro de cada mercado, porque aí depende de cada setor da economia. Como eu estava falando, o setor de serviço, ele, de um modo geral, tá? Vou pegar cinema, estacionamento, restaurante e vários outros setores de prestação de serviço, eles passaram por uma dificuldade incrível. Agora está começando a voltar ao normal.
tá? Mas alguns outros tiveram até uma euforia de mercado. Então, varia muito. Mas teve alguns que. Aí volta aquela questão de quem estava preparado, professor. Eu tenho um colega que ele tinha um restaurante. Tem um restaurante japonês. Ele tinha acabado de abrir o restaurante. E logo veio a pandemia. E era o único recurso que ele tinha. Sim. Veio a pandemia, só que ele já tinha uma visão, já estava preparado para o digital. Uhum. O que ele fez? Ele já tinha os compras, já tinha os produtos, a venda foi lá em cima. Sim. Na pandemia, ele abriu mais 2 unidades. Uhum. Enquanto tinha algumas pessoas chorando, tentando se adaptar, querendo resgatar o normal, brigando com a política de quem era a favor de fechar e quem não era, ele estava ganhando dinheiro. Então tem muita gente que olhou numa situação que era complexa, achou uma oportunidade. Então tem essas duas velocidade vertentes. de preparo. Quando fala que quando os ventos sopram, algumas pessoas constroem abrigo, outras constroem moinho. Aquele exemplo do lenço, né? Isso, exatamente. Vai chorar, Nossa, tem gente que vai chorar, tem gente que vai vender lenço.